Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre a terminação ing em inglês. A terminação ing no final dos verbos em inglês é muito comum e aparece em várias situações diferentes. Hoje nós vamos falar sobre 4 delas. O primeiro uso do ing no final dos verbos em inglês é o que a gente chama de gerúndio. É uma ação contínua, quando a gente fala em português a terminação ando, endo ou indo. Essa normalmente é a primeira forma que a gente aprende e também é a mais comum, a mais usada. Por exemplo, se eu falar eu estou estudando inglês, fica I am studying English. Ela está bebendo café. She is drinking coffee. Essa estrutura pode aparecer no passado contínuo ou até no futuro contínuo. Quando a gente fala que uma pessoa estava fazendo alguma coisa ou vai estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu estava trabalhando, I was working. Ou semana que vem eu estarei viajando. Next week, I will be traveling. Muito cuidado que nesses casos, quando a gente está falando do gerúndio, a gente usa o verbo to be. Da mesma forma que em português a gente usa o verbo estar. Essa forma é, como eu falei antes, a mais comum de usar e normalmente é que a gente aprende primeiro, mas muito cuidado, gente, não é a única. A segunda forma que eu quero falar para vocês, que a gente usa o ing no verbo em inglês, é quando a gente utiliza o verbo como se fosse o sujeito da frase. Então, quando ele for o sujeito, em português, normalmente ele termina com ar, er ou ir, mas em inglês a gente usa com o ing. Por exemplo, nadar é meu esporte favorito. Swimming is my favorite sport. Ou fumar faz mal para você. Smoking is bad for you. Muito cuidado que nesse caso a tradução em português, o verbo ele fica no infinitivo, ele fica com a terminação ar, er ou ir. Mas em inglês, nesse caso, a terminação é com ing. Outra situação que a gente deve usar o ing é quando a gente usa o verbo depois de alguma preposição ou alguma dessas palavrinhas de conexão. In, on, at, for, about e tantas outras. Por exemplo, quando eu falo que a gente está interessado em alguma coisa, eu falo interested in. Então eu tenho que usar o in junto com o interested. Então, se eu for usar um verbo depois desse in, esse verbo obrigatoriamente tem que ir com ing. Por exemplo, ela está interessada em aprender inglês. She is interested in learning English. Ou quando eu falo que eu sou bom em alguma coisa, em inglês a gente usa good at. E se eu falar que eu sou bom em fazer alguma coisa, um verbo depois do at, esse verbo também vai com ing. Por exemplo, eu sou bom em cozinhar. I am good at cooking. E a última situação que a gente sempre usa o ing é depois de certos verbos. Então, quando a gente usa algum verbo primeiro, o segundo verbo, o verbo que vier depois desse outro verbo aqui, a gente usa com ing. Normalmente, se a gente usa os verbos enjoy, finish, keep e depois qualquer outro verbo, esse outro verbo a gente tem que colocar com ing. Por exemplo, ela aprecia, ela curte cozinhar para a sua família. She enjoys cooking for her family. Ou se eu falar, eles terminaram de limpar a casa. They finished cleaning the house. Ou um exemplo muito comum, muito famoso, no filme Procurando Nemo, que a Dory fala, continue a nadar, keep swimming. When life gets you down, you know what you gotta do? I don't want to know what you gotta do. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Recapitulando, 4 possibilidades de usar o ing no final dos verbos. No gerúndio, ando, endo ou indo, essa é só uma das possibilidades. A segunda possibilidade, quando o verbo ele é o sujeito da frase. Terceira possibilidade, quando o verbo estiver depois de alguma preposição. E a última situação, quando o verbo vier depois de alguns outros verbos específicos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro conteúdo relacionado ao inglês, deixe aqui nos comentários que eu vou responder as principais dúvidas em um próximo vídeo. Deixe o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!